Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Mais um videozinho aqui no nosso canal, Pais no Espectro. Hoje com uma convidada ilustre, Nádia. Obrigadão. Bem-vinda! Obrigadão por ter aceitado vir aqui. Você é uma pessoa que já está na área também, né? Já faz um bom tempo, estuda, né? Dentro dessa área do TEA, né? Que eu acho que vai ser uma troca de ideia muito interessante aqui hoje. Né? E a gente tem até a anotação aqui da apresentação, porque por ser uma pessoa tão importante, não só, né, na vida profissional, mas também na vida pessoal, há anos já conheço. Então, professora há 31 anos, com experiência em educação infantil e ensino fundamental, pós-graduada em psicopedagogia, arte-terapia e neuropsicopedagogia. Diversos cursos relacionados a dificuldades, aprendizagem e TEA. Supervisora pedagógica em uma clínica da cidade de Jundiaí e atende as crianças com TEA. Só tudo isso, né? Então, é legal a gente conversar, trocar essa ideia, porque uma pessoa com tanta experiência, assim, é sempre bom, porque agrega tanto para quem não conhece, não tem o conhecimento técnico em algumas partes, mas também fala um pouco da vida pessoal com esse aprendizado, essa nova passagem, né, que a gente tem profissionalmente falando, e para os pais também conhecerem como é o trabalho, né, por trás dos bastidores, como é que funciona. Sim. Bom, primeiramente, queria agradecer a vocês, né, pelo convite. Um casal muito querido, que eu adoro. Obrigada. E também levar, né, um pouquinho de informação, um pouquinho do que é a nossa prática, né? Tanto em sala de aula, como agora fora, né? Sim. Como você colocou, eu estou, né, no ensino fundamental há muitos anos. Sim. Eu já passei pela educação infantil, e a educação, ela é sempre um desafio, né, para nós professores, porque não é uma área estática, está sempre em movimento. Cada turma nos traz um desafio novo. Sim. Né? E agora, né, também tendo essa oportunidade de trabalhar na clínica com as famílias, as crianças que estão, né, dentro do espectro aí, então vivenciando uma outra realidade também. Sim. Então, além das aulas, né, numa escola convencional, também Isso. é aplicado, aí você trabalha também com a parte da clínica, que seria para crianças especiais. Eu trabalho, este ano eu estou com o 5º ano, né, no colégio. E na clínica eu faço o trabalho de supervisão pedagógica. Então, eu trabalho com as pedagogas que atendem as crianças, porque sempre aparecem demandas pedagógicas, não só da psicologia. E vou fazendo todo esse suporte aos pais também, visito as escolas, né, também para dar um suporte aos professores que estão aí colocando a mão na massa. Legal. Né? Tá, e aí a gente fala um pouco sobre a saúde emocional do professor e a importância do processo na inclusão. Como é que funciona para você? Aí que a gente fala, né, por trás dos bastidores. Porque a gente sabe como pais o que a gente passa, né? Como outros pais também, a gente tem uma ideia como passa, tá? Mas e quando a criança está na escola, né? Quando a criança não está em casa, a gente fica preocupado, mas como que é para vocês lidar? Eu falo que, assim, como eu já estou, né, nessa área há muitos anos, hoje eu já tenho uma situação muito privilegiada, né? Porque trabalho num colégio onde eu tenho os recursos necessários, né? Tenho o apoio das minhas orientadoras pedagógicas, que é fundamental. Então, a primeira coisa é o professor não se sentir solitário, né? Sim. E, assim, a gente sabe, desde que o mundo é mundo, que a saúde mental e emocional do professor... Hoje mais ainda, né? E depois da pandemia ainda, isso se intensificou. A gente tem pesquisas aí mostrando, né, que a ansiedade, principalmente, prevalece em mais de 60% dos profissionais.
E isso se deve, em primeiro lugar, à questão da valorização. Né? Sim. Isso sempre foi uma questão para o professor. Né? Então, valorização por Sim. parte tanto dos governantes, como das famílias e da sociedade como um todo. Fora essa questão da valorização, a gente tem a questão dos recursos, porque muitas vezes a gente quer realizar um bom trabalho e não tem o recurso necessário para fazê-lo. Sim, né? exatamente. Então, essa é uma outra questão. A gente vê muitos professores fazendo das tripas coração mesmo, Sim. né, em muitos casos, para poder atender aquela demanda que ele sabe que é importante, que é necessário, mas não tem um recurso que deveria vir, ele se desdobra e faz acontecer. E ainda mais em comunidades mais carentes, assim, eles vão muito no civirômetro, falar no português mais cru. Por isso que eu falo que a minha realidade não é a realidade da minha cidade, do meu estado, do meu país. Né? O que eu falo aqui não dá para generalizar, porque nós temos escolas e escolas, professores e professores, famílias e famílias, né? Então, não dá para generalizar. O que eu vou trazer um pouquinho é a minha vivência e o que eu vejo nesse cenário como um todo, né? Então, quando a gente fala em inclusão, eu até costumo dizer, o problema não é a inclusão. O problema é que a escola ainda não tem uma estrutura adequada, né, para atender a todas essas demandas. Não tem pessoal ainda numa quantidade necessária também. Isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla também. Né? A gente sabe que existem aí cidades, estados até que realmente não tem profissional de apoio. A gente entende que nem sempre a criança precisa ter um profissional só para ela, né? Cada caso a gente tem que analisar, mas isso está muito longe. Então, a gente vê na lei o que seria a inclusão ideal e a real é muito diferente, né? E aí, hoje, o professor ele tem uma demanda absurda. Eu não vim aqui assim para ficar vitimizando o professor, né? Porque a gente entende bastante, né? Porque a gente precisa saber que quem está na área é porque também gosta de um desafio, né? Porque senão não fica. Nossa, eu né? Falando como pai, né? Inclusive, até esses tempos atrás, encontrei minha professorinha do primeiro ano, uma japonesinha química, que foi maravilhosa para mim. E a gente sabe realmente de acompanhar. Eu tive pouco tempo de experiência como professor também, só que já mais para os adultos e tal. E a gente realmente vê essa falta mais de apoio para os professores mesmo, né? Que é uma coisa que faz falta hoje demais. E que normalmente também as pessoas acabam cobrando muito dos professores, só o professor, né? Sim. E o que deveria ser feito, no meu ponto de vista, era professores e pais dando as mãos, porque eu tenho uma dificuldade com o meu filho e eu sei lidar até certa parte. A parte técnica, quem vai me dar um suporte é o professor. Por isso que a gente precisa dessa troca, né? Ele me passa algumas informações e eu passo também algumas informações e a gente chega num denominador comum. Para quê? Para o meu filho poder ter um suporte, ter ali os degraus, a parte assim que ele possa desenvolver com o suporte que ele tem, né? Sim. Hoje nós temos assim uma demanda dentro da sala de aula imensa, né? Então, sem pensar nas crianças atípicas, né? Então, nós temos as crianças ali que têm algum problema emocional, o problema familiar, ele acontece hoje, né? Demais. Sim. Social também, depois da pandemia, muitas crianças apresentando aí questões sociais. Agora né? sim, está começando a aparecer telas, mais. enfim, que prejudica demais. Hoje, muitas crianças com uma desatenção absurda, né? Então, nós temos muitos desafios aí para motivar esses alunos, para fazê-los perceber que estudar é importante, que é interessante. Então, já existe toda essa demanda.
Mas sem esquecer, papais, que vocês têm que fazer a parte de vocês também. Sim. Não adianta cobrar cobrar a pro de tudo, porque eles estão lá realmente para auxiliar a gente, mas eles não estão lá para resolver os nossos problemas. Não, de forma alguma. Transferir, eles né? Eles vão ser o nosso apoio desde que a gente, né, ofereça e mostre como que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer junto. Isso, né? sim. Então, eu estava falando, né? O professor, então, ele tem que atender muitas demandas dentro da sala de aula. Sim. E agora, né? Também toda essa questão das crianças, da inclusão, e que muitas vezes são várias numa mesma sala. Nossa, isso é verdade. Em salas lotadas, né? Eu até brinco, eu falo, eu queria ver um médico fazer uma cirurgia em 30 pessoas de uma vez, né? Para ver como é que sairia essa cirurgia, né? E nós temos que atender essas crianças, todas elas, porque para cada família, o filho é o mais importante daquela sala. Sim. Né? E eu, como professora, tenho que ter um olhar para essa criança, para saber qual é a sua necessidade, atuar dentro momento, né? dessa necessidade, né? Então, falando sobre a questão da inclusão, é claro que quando a criança necessita realmente ter esse profissional de apoio, isso é fundamental, né? Mas nós sabemos também que a escola jamais pode substituir as terapias para essa criança, né? Porque às vezes também acontece das famílias acharem que foi para a escola, tá tudo né? certo. Então agora já está tudo certo. Não é assim. Isso. E muitas vezes, é o que eu digo, não é a minha realidade, mas é a realidade de muitos professores, essa falta de apoio mesmo, tanto de direção, de escola, dos pais. Eu entendo que agora convivendo bastante, né, com as famílias, eu vejo as dificuldades e assim compartilho de tudo isso, né? Tenho toda a empatia em relação a tudo que acontece e as expectativas que esses pais têm em relação à escola. Nem sempre a expectativa da família é o que condiz à criança, né? Então, esse é um fator que, às vezes, acaba gerando conflitos entre família e escola. Eu acho que a família ela precisa entender qual é o perfil do filho, né? Para escolher a escola. E quando não há opção de escolha, né? Quando não é uma escola particular, que é a escola pública, que acontece muito, né? Precisa ter uma postura de parceria, né? Desses pais, porque o que a gente vê dentro da escola, muitas vezes, é sempre o dedo apontado, né? Para o professor, mas não se sabe o que é que acontece por trás disso, né? Então, assim, quem cuida de quem está cuidando? Né? É aí que eu falo que realmente o professor ele tem que ter o apoio, só que muitas vezes as pessoas falam, mas que tipo de apoio? Eu gosto dele. Isso não é um apoio. Sim. O apoio, se é legal, tá indo bem. Isso. E, na verdade, não é bem assim. O que a gente vê muito de professores aí com a saúde mental abalada, por conta da pandemia, que eu achei a coisa mais incrível do mundo, porque eles tiveram que ter acesso ao computador, se reinventar e ir sozinho. Foi muito difícil, uma época muito difícil. Exato. Aqueles professorzinhos que eram mais fechados, né? Dos mais antigos. Tinha aquele negocinho na papel ali só. Sim. Como que ele teve que fazer. E aí, o estresse que imagina, foi na cabeça. Inclusive, a gente já chegou a ter assim, solicitações de professores pedindo cursos para poder mexer na internet para poder dar aula. Porque então, cada dia chegava uma instrução nova. Exato. E um volume de informação. Sim, e aí 30 alunos têm que aparecer na sua telinha e você tem que atender a demanda e, né, os seus processos, todas as suas atividades que você tinha que encerrar e finalizar, e as provas. Então, agora tem essa fase de poder trazer um aluno com alguma dificuldade intelectual para poder entender o que ele precisa. E aí começa a chegar vários alunos para que você tenha que
saber o que vai fazer. Então, o apoio, eu entendo que vem do governo, né, um suporte, olha, a gente vai oferecer curso, algo assim. E a gente entende que não foi assim que aconteceu, né? Todo esse processo da educação especial, da inclusão na escola, não foi assim, né? Então, as formações que devem acontecer para esses professores, realmente, hoje ainda a gente entende que cada vez a gente recebe mais informações, tudo em movimento o tempo todo, mas ainda falta muita formação, né, pro professor. Porque aquilo lá, a inclusão é uma coisa, a inclusão é você conseguir, beleza, tem uma vaga pro meu filho que está no espectro dentro da escola, isso é incluir, tá, mas não acaba aí. Não acaba aí. Como que vai ser lá dentro? Exatamente. Então, como é que está a pessoa, né, que vai conduzir tudo isso, né? Então, o que eu penso é que a gente realmente, assim, precisa realmente vir das escolas, né, da parte da direção, da parte governamental mesmo, para ter realmente uma formação melhor, um bom desempenho, formação né? continuada, na verdade, né, para os profissionais, até mesmo para ouvi-los em suas angústias, né, que não é só a questão técnica, porque muita gente domina a técnica, tem muita gente boa fazendo trabalhos maravilhosos. Eu venho aí visitando as escolas e vejo o quanto cada uma tenta fazer o que dá dentro da sua estrutura, né? Algumas mais, outras menos, mas todo mundo dentro do propósito, né? Mas a gente sente que mesmo tendo essa questão técnica, existe realmente assim um peso nas costas do professor gigante. Então a gente precisa entender que não pode ficar isso só para o professor, né? Sim. Existem certas questões que acabam levando as famílias a ter alguns conflitos na escola. Por exemplo, as liminares, né, que às vezes algumas famílias precisam entrar para conseguir esse profissional de apoio em si, e as famílias têm total razão em buscar os seus direitos. E isso acaba gerando alguns conflitos na escola, porque às vezes esses pais, por terem passado por situações assim, já chegam armados, né? E aí já chegam com aquela postura de querer exigir, né? Então, eu venho aqui, eu quero isso, eu exijo isso. Porque meu filho precisa disso. Ok, mas nós não podemos esquecer que nós temos do outro lado um profissional que é um ser humano, que tem limites também. Sim. E que muitas vezes não é culpa dele não estar conseguindo atender como deveria. Né? Então, como que um professor trabalha com 30 crianças, com 4, 5 crianças dentro do espectro e mais outras com outras coisas? Sim. É humanamente impossível. Né? Fora as crianças que não estão dentro do espectro e que têm algum problema pessoal, familiar. Comportamental, de indisciplina. Exato. Tem N situações que a gente precisa lidar, né? Exato. E eu sempre digo assim, que o primeiro passo para a inclusão dar certo é lógico que o profissional ele precisa acolher, né? Então, acolher o seu aluno, entender qual é a sua necessidade, procurar fazer um plano individualizado para ele, com a ajuda dos outros profissionais da escola, né? Que isso não é um trabalho só do professor, mas quem está ali todos os dias, né, é quem mais vai ter condições de dizer o que aquela criança pode fazer ou não, né? Então, a gente parte dessa ideia. E também envolvendo toda a sala nesse processo, né? Porque não é colocar uma criança ali, atendê-la na sua necessidade como se fosse algo separado do restante. Então, é um trabalho constante
né? E é tão bonito quando a gente consegue ver a evolução, a socialização deles, né? Sim. Quando um aprende com o outro. Então, para um professor, realmente, assim, que se dedica, que está sempre buscando conhecimento, é árduo o trabalho, mas é muito gratificante. Sim, e né? tem também uma situação que você falou, até queria voltar no assunto, da diferença entre o professor e quem faz o trabalho em clínica, né? Os profissionais, os profissionais, né? Isso. Eles, quem trabalha, quem é fonoaudióloga, que tem que tratar uma criança com TEA, né? Ali ela vai estar trabalhando toda a parte da fala, né? De como ele deve tratar, ou então ela vai trabalhando as particularidades. Sim. Coisa que o professor não tem como fazer. Sim. E muitas já vezes... tá atolado lá, com 40 crianças gritando na orelha dele. Uma, né, em cada Se cabeça. for mais fono, alguma coisa... Fica, Mas aí tem vai pais, eu já vi isso, já presenciei isso. Pais que falam assim, Querem um mas o milagre, meu né? filho não se socializa e a culpa é do professor. Por que o professor não coloca um amiguinho para brincar com ele? Isso, a culpa né? sempre vai no professor. Sim, exatamente. Só que o pai nunca vê que ele mesmo leva o filho pra brincar, né? Ele não leva o filho pra dar uma volta, não leva o filho pra dar um passeio. Então, leva o mas filho é aí pra que eu conhecer falo, é um amiguinhos. trabalho em conjunto. Sim. Falando Tudo começa na família, né? Sim, Tudo exato. começa na família. Até porque são os pais que vão direcionar a criança para o que ela precisa, né? Quando eles conseguem enxergar o que ela tem, qual a dificuldade dela, então aí eles precisam trabalhar em conjunto para poder fazer com que ela passe por essa dificuldade de uma forma leve, né? Eu até entendo às vezes essa postura, porque é tudo tão sofrido para muitas famílias, né? Sim. Conseguirem aí os seus direitos, que às vezes realmente já chegam ali muito desconfiados do trabalho, né? Que eles têm que se posicionar assim, com medo de ter alguma... Se eu não for assim, eu não vou conseguir o que eu preciso para o meu filho. Que infelizmente né? a gente sabe que é verdade em alguns casos, Em alguns né? casos, em alguns eu casos a gente sei. sabe que a gente tem que chegar assim, impondo mesmo. Hospital. Olha só. Que né, você fala, nossa, como assim? Em hospital eu sei porque eu sou a tal da mãe que vai lá fazer, sabe, que as médicas já olham e torcem meu nariz, assim. Sei. Infelizmente, eu não vou esconder, eu sou essa mãe que chega no hospital já falando, olha, meu filho precisa disso, disso. Primeiro diagnóstico é da mãe, depois eu preciso saber o que meu filho tem. Sim, sim. E toda a questão da espera, né? Que eles ficam também, né? Dentro de um hospital. E que isso também acaba desregulando aí, né? Tem que ter tem que ter um olhar para isso, né? Sim. É o que eu falo. Eu acho assim, as famílias elas estão no direito delas de procurar o que é melhor mesmo. Sim. Mas é importante assim, encontrar um local que seja adequado para o perfil do seu filho, que você tenha confiança nesse local. Sim. E para que você tenha confiança, você precisa participar. Você precisa estar atento, precisa dar as mãos para esses profissionais que estão com a criança. Né? Quando você só chega nessa postura de exigir, mas você não sabe qual é a realidade daquela sala de aula, você não sabe quais são os outros problemas que existem ali, o trabalho fica muito mais difícil. E de repente está um lugar super leve de lidar, tudo tranquilo, mas você já chega daquele jeito. Já chega daquele jeito, né? Armado, assim. Mas tem lugares que não é pro filho da gente. Eu não vou colocar o meu filho numa escola X porque ela é renomeada, ela é uma escola maravilhosa, vamos colocar assim, financeiramente é a mais cara que tem, mas eu vou precisar analisar, se for necessário ele estudar numa escola assim, ok, mas se ele não se adaptar, então eu tenho que ver além do que a escola oferece, eu tenho que ver a necessidade do meu filho. Exatamente. Ele vem em primeiro lugar, né? A felicidade dele, o bem-estar, né? Isso é super importante. Então, a proposta pedagógica, o material pedagógico, tudo isso
precisa estar alinhado ao que a família espera. E como ele né? anda se desenvolvendo também. Exatamente, como ele se desenvolve. E assim, o trabalho, como eu estava dizendo, que é muito gratificante, porque são pequenas vitórias diárias, né, que nós vamos observando. E assim, o professor, no meu ponto de vista, ele sempre deve ser, em primeiro lugar, um estudioso, um estudante, ter essa postura de buscar conhecimento, Sim. de ter o pensamento crítico, porque senão você não consegue fazer com que o seu aluno seja assim, né? Ficar só E no ABC. dentro, não dá, né? e dentro dessa estrutura que a gente vive hoje, de tanta informação e tanta demanda, o professor, sim, ele precisa buscar, né, conhecimento. Hoje, na internet mesmo, nós temos aí profissionais renomados em que a Sim. gente pode seguir, tem muita informação, tem lives. Então, o professor, ele também Sim. precisa ficar antenado com o que está acontecendo, as novas leis, os pareceres. Nossa. Cada vez aparece algo novo. Então, o professor precisa estar atento a tudo isso. Faz parte, né? Sim. Buscar formas para que essa criança aprenda dentro do funcionamento dela. Então, isso é para gente, para quem gosta, né, da profissão, quem ama a profissão, é um desafio para a gente, diário, mas é muito prazeroso, porque você vê que você conseguiu preparar algo ali e que fez aquela criança se desenvolver, não tem preço, Aproveitando esse gancho, né? não precisa nem citar nomes, mas Uhum. você tem alguma experiência assim que você pode contar? De De uma evolução que você fala, nossa, casos, né? assim? De algum caso você fala, poxa vida. Que às vezes assim, a gente fala, né? Dentro daquilo que a gente vive, do espectro técnico, nosso pequenininho Gui, que tem muitas coisas que a gente vê no dia a dia acontecendo, que para outras pessoas é considerado normal, né? Como os filhos nossos, né? É outra coisa. Mas assim, que pra gente, igual eu tava até comentando com a Alice nos bastidores, né? Antes de começar aqui, que o fato hoje de ele conseguir comer um pedaço de bolo sozinho, nossa, é motivo pra gente Uhum, de super alegria. certo. Né? Tem N situações, né? Mas, assim, algo que é muito gostoso de acompanhar é a alfabetização, por exemplo, né? Até quando você vê aquela criança, assim, que já tem uma idade já um pouquinho mais avançada e que você, de repente, você aceita aquele tempo, né? Você também tem que trabalhar isso com a família, né? Porque a criança precisa estar preparada para aquilo. Então, saber que você está dando todos os estímulos necessários. E quando isso acontece, né? É sensacional. Você ver, assim, uma criança que chegou para você que não reconhecia a letra, né? Não reconhecia Sim. número. E De às vezes com repente... quantos anos você fala assim? às vezes pode acontecer, assim, crianças com 9, 10. Teoricamente já Nossa. estaria Sim. lendo, escrevendo. Sim, Né? e tem crianças que a gente vê que esse processo vai um pouquinho... Ela vai chegar, mas no tempo dela, né? E assim... E quando chega... E quando chega é uma alegria imensa, né? Porque daí você vê a criança ali lendo. Gratificante. E é muito gostoso, não só na parte da alfabetização, mas dos conteúdos em si, em geral, né? Quando você consegue observar que a criança conseguiu entender um conceito, uma operação matemática que até então ela não fazia, né? Ela aprendeu a fazer o troco, que é algo funcional para a vida Sim. dela. Nossa, então a gente busca, gente. né, isso muito dentro da clínica, fazer esse trabalho para realmente um trabalho que será útil na vida dele, né? Nós trabalhamos ali com as lacunas de aprendizagem que essas crianças possuem, né? Então, nem sempre a gente acompanha a série em que a criança está, com o conteúdo que ela está aprendendo na escola. Mas a gente vai onde começam as dificuldades, as lacunas de aprendizagem e vai atuando ali, né? Para que ela comece, assim, da base, sempre avançando. Então, para a gente também, na clínica,
é muito maravilhoso, né? Quando a gente começa a perceber isso, essa evolução, os pais comentam muito. E na escola, né? É o que eu falo, na escola você está ali diariamente com a criança, né? Então, às vezes, nem é algo pedagógico, vamos dizer assim, mas algo no comportamento dela, algo que ela não conseguia fazer ou pedir, né? E você vê que ela conseguiu, ou que ela teve uma ação, uma reação diferente com um amigo, a partir daquilo que você, né, vem trabalhando diariamente. Então, é aquela coisa, né? O professor, a gente sempre fala que é um semeador, né? Sim. Então, vai semeando ali todos Nossa. os dias um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, né? Às vezes, a gente não vê os frutos, mas a gente sabe que eles vão existir, né? Alguns a gente acaba sabendo porque acaba reencontrando depois e não tem preço a gente ouvir, né? Nossa, você foi minha professora e eu não esqueço tal coisa, você foi importante por isso, por isso, por isso. Realmente é algo assim que é fenomenal, né, pra gente. Mas o que eu queria deixar claro aqui para vocês, eu entendo como em toda profissão, existem, né, profissionais e profissionais. Sim. Eu não vou falar aqui que, nossa, todos os professores são engajados com a causa da inclusão, né? Existem pessoas que não têm um perfil, né, porém precisam se adequar, porque a inclusão é um fato que está aí e nós precisamos nos mexer. Eu acho que até assim, né? de repente, posso estar falando besteira, não sei, mas e na minha área, que é a área do audiovisual, eu posso não conhecer tudo aprofundado, mas eu sei que aquilo ali está ali. Sim. Basicamente isso. É basicamente isso. E eu falo assim, para muitas pessoas, né? Porque o que eu sinto é que existe até de pessoas assim que são muito experientes, muita insegurança, né? Ai, será que eu estou fazendo certo, né? Ai, será que é isso? Será que é aquilo? Eu falo, todos nós estamos aprendendo e não existe a receita de bolo. Não. Né? Então, o trabalho, ele é muito personalizado. O que eu uso com uma criança X, com a criança Y, não adianta eu pensar que eu vou usar as mesmas estratégias, as mesmas atividades. Pode ser que funcione uma coisa ou outra, né? Mas a maioria não é um trabalho realmente personalizado, individualizado, né? Por isso que eu falo que tudo começa pelo olhar. O professor, ele precisa, sim, ter esse olhar. Não dá mais para fingir que não existe. Sim. Então, isso é da competência do professor? Sim. Né? O professor, ele tem que ter esse olhar, ele tem que entender que ele precisa, sim, criar meios dentro da realidade, da possibilidade que ele tem para chegar aí no avanço dessa criança, né? Mas nós também temos que entender que o profissional tem a sua limitação, cada um tem sua limitação e precisa do apoio das outras pessoas, né? Quem cuida da escola. De quem cuida? Exatamente. Quem cuida de quem cuida? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Porque a gente sabe, assim, a gente vê que a gente fala, nós somos os pais, que nós temos uma criança típica e tudo mais, e vocês são os profissionais que estão treinando, estudando incansavelmente todos os dias. Até porque não acaba nunca. Não uma criança. Muitas. Várias crianças, várias situações, igual você falou, não Ctrl+C, Ctrl+V. Sim. E como que é para vocês? Quem cuida de quem cuida nessas horas? Pois é, por isso que muitas vezes, né, a gente vê o caos instalado, né, a quantidade de pessoas, de profissionais aí que estão afastados, Sim. né, é uma realidade. É uma sobrecarga. Né? É uma sobrecarga. O trabalho do professor, ele triplica, né, dentro de tantas demandas, a quantidade de planejamentos, de atividades que ele precisa elaborar. Então, assim, o professor, ele já não... O trabalho dele não termina dentro da escola, é só uma parte,
né? Então, Sim. assim, nós trabalhamos muito fora da escola, né? Nos finais de semana. Ali no escritório, né? notebook O aberto, tempo pesquisando. todo, até nas férias, o professor que é professor tá sempre... Ai, eu já tô E pensando quando a em gente tal é criança, coisa. né? É criança, professor de matemática, 2 horas. Nossa, eu trabalho 2 horas por dia. Nossa, professor tem férias 2 vezes por ano? Como assim, né? É, E nem férias é, né? Porque é recesso e férias. nossa. E É um home é office 2 vezes por ano, necessário. né? E é necessário. Eu falo que o tempo, ele é o dono de tudo, né? É o momento certo que nós precisamos parar, em que a criança também precisa parar, precisa dar Desligar a chave Respirar um um pouquinho pouco. ali do... sabe, desacelerar, né? desacelerar para depois tomar o gás e voltar tudo de novo, né? Sim. Então, assim, é apaixonante, não trocaria por outra profissão, faria hoje tudo de novo, Sim. né? Depois de 30 anos, falo para vocês. Olha que eu já passei aí por muitas escolas, várias instituições, tanto públicas como, né, particulares. E, assim, não é fácil em nenhuma delas, né? Mas faria tudo de novo, porque, assim, quem tem essa paixão, assim, pela aprendizagem, pela formação, né? Eu falo que acaba sendo uma missão de vida, porque você Nossa, está ali formando um ser humano. um ser humano. Né? Exato. Olha a responsabilidade que a Eu gente sou tem. suspeito para falar, né? Mas eu acho que é a profissão que não é hoje, aqui pelo menos no Brasil, Valorizada, mas né? deveria ser a mais Sim. valorizada de todas. Então, a gente tem Simplesmente muitas porque é a partir do professor que o ser humano vai se tornar Isso algo define, que em vai... muitos casos, o futuro daquela criança. Exato, Daquele muitas cara que está fazendo uma vezes. faculdade hoje, que começou com um estágiozinho numa empresa hoje, graças àquele professor da faculdade ali, o cara se tornou um CEO, o cara, sabe? Sim. Foi muito além, Quantos né? professores, né, que inspiram alunos a seguir uma determinada profissão, né? Então, eu sempre digo que, assim, eu não consigo ver a educação sem trabalhar com as emoções, né? Sem ter o afeto. O afeto é primordial. Então, assim, se esse profissional não estiver bem, como que ele vai conseguir trabalhar nessa formação, né? Sim. Então, a gente não entra na sala de aula só para trabalhar português, matemática, Passar história. a continha ali, uma né? frase, um texto, Imagina, acabou. a gente passa experiência de vida, a gente passa valores, né? Valores que muitas vezes várias crianças acabam chegando, né? Com esses valores aí muito distantes do ideal. E a gente Sim. tenta resgatar tudo isso dentro da sala de aula, né? E dessa forma com que você passa, né, dá para sentir muito. Eu tô aqui só ouvindo, focada totalmente. E porque dá para sentir que você realmente ama o que você faz. Porém, a sua saúde mental, a saúde mental de um professor, o que você faz para que situações adversas, situações em que você pega desprevenida, né, com relação a informações que você não obtém, com demanda de trabalho, Estresse, o dia a dia mesmo, né? estresse, o que você faz o para que eu cuidar falo. da sua mente? É o que eu falo, eu tenho hoje uma situação privilegiada que não é a mesma de muitos professores. Sim. Eu acho que a base é o apoio mesmo. O apoio dos profissionais que estão dentro da escola, né? Quando a gente trabalha numa escola em que existe uma equipe, isso faz toda a diferença. É aquele que você pode fazer assim, ó, eu vou sair, mas você sabe que a pessoa que tá lá vai dar conta, então você consegue sair. Isso. Sabe aquela situação assim que você fala, olha, hoje eu preciso de uma ajuda porque aconteceu isso, isso e isso, e a pessoa está ali para te ouvir e para te dar uma sugestão, enfim. Esse apoio, às vezes só ouvir, né? Porque às vezes você está ali dentro, né, da situação, acaba não entendendo muito bem, né, o que pode ser feito, e aí a gente acaba precisando desse apoio. Eu acho que o principal é o professor não se sentir sozinho. O não se sentir sozinho. Não se sentir sozinho. Com relação quando a ele tudo, se sente né? sozinho, e assim, eu venho fazendo esse contraponto agora.
né? Então, eu penso assim, como professora em sala de aula, o que eu espero? Eu espero, em primeiro lugar, o respeito e a valorização, espero esse apoio da equipe com que eu trabalho. E agora, pensando no trabalho de supervisão na clínica, é o que eu tento fazer quando eu vou para as escolas. Em primeiro lugar, é conversar com esse professor, é ter esse momento de escuta, né? De ouvir, assim, qual que é a sua dificuldade? Qual que é a sua necessidade? Como que eu posso ajudar? E às vezes é algo pessoal, né? Né? Não tá nem E mesmo ligado. assim, eu não tenho todas as respostas, eu não sei tudo, mas nós vamos conversando e vamos tentando encontrar uma forma de ajudar aquela criança, né, para que ela se desenvolva. Então, acho que é esse o caminho, é um profissional ajudando o outro, é a família ajudando a escola ajudando a família, um tentando apoiar o outro, Exato. né? É mais ou menos esse que é o caminho, porque estamos todos aí numa fase de aprendizado. Viram muitas informações novas ainda, né? E com certeza os manejos e tudo mais, tudo isso aos poucos vai melhorando, as pessoas vão tendo mais informação, vão sabendo como conduzir melhor, né? Mas isso demanda também um pouco de tempo. A né? gente vê É que um processo. caminhou, É um processo, mas né? assim, né? Vamos comparar lá atrás, 1970, talvez, na época em que minha mãe estudava, 1960, por aí. Né? Não vamos precisar ser muito específica, não. Mas épocas assim, de lá para cá, a gente sabe que mudou muito. Sim. Porém, também sabemos que precisa de muito para poder chegar onde é necessário. Com certeza, né? É assim, não o professor ele é peça-chave nesse processo, Isso é mesmo. né? E é o que eu falei para vocês, é o professor fazendo a parte dele, porém não pode ficar somente no professor, Sim. né? Sim. Precisa realmente ter todo esse respaldo de capacitação, de formação continuada, de apoio, de profissional de apoio também, né? Para que a gente consiga fazer realmente o que é possível. Sim. Né? E assim, aos profissionais que ainda não caiu a ficha, né? O que eu posso dizer assim, precisa estudar, precisa buscar informação, né? Precisa entender daí esse novo cenário, porque ele veio para ficar, né? E mais do que isso, eu acho que é a gente ter assim a empatia, Nossa. o acolhimento mesmo e procurar ajudar da melhor forma possível, né? Sim. Tanto tecnicamente como nas outras questões, porque o ser humano ele não é só, né? Como eu falo, não é só o pedagógico, né? Então eu preciso às vezes a necessidade dele é outra ali naquele momento que eu preciso dar mais atenção. E para o professor fazer tudo isso, ele precisa realmente estar preparado, né? E precisa ter realmente esse apoio emocional que a gente sabe, né, David, que está longe ainda, né? Hoje a gente vê professores esgotados, professores com salas imensas e superlotadas, sem apoio nenhum de ninguém, né? Então, como que vai realizar um bom trabalho dessa forma? Fica muito difícil. O governo, assim, né? no geral, precisava abrir muito mais os olhos para isso. Sim. Né, para realmente eles darem esse suporte para o professor ali, para a escola ali, para não Sim, sobrecarregar. muito. Até teve um caso de um colega meu, Juliano, que ele tem um filhinho atípico também. Né, ele até me marcou numa publicação comentando que acho que são 4 ou 5 crianças atípicas na sala que o filho dele estuda também. Só que só tem uma pessoa ali, praticamente para a escola inteira, para dar... para a escola inteira? Sim, basicamente. Não então, é para a assim, sala. Não. Fica difícil. Aí fica difícil. É que existem muitas questões, né? Hoje em dia, por exemplo, nas escolas particulares, né? Esses profissionais de apoio ficam a cargo da instituição, né? E no público também, né? Sim. Então, às vezes, precisa ter ali um concurso e tudo mais. E tudo isso, às vezes, demora muito burocrático. para esse profissional chegar. Às vezes, ele não chega na época certa. E também não é uma profissão bem remunerada. Não. Né? Então,
não atrai. Não faz sentido, né? Não atrai profissionais. Hoje em dia, a gente observa uma falta de profissionais de apoio, porque não tem procura. Não tem, mas... né? Porque qualquer estagiário aí tanto de pedagogia, né, ou que se interesse aí por esse campo, acaba não sendo atraído para a profissão por conta da remuneração, Ou né? seja, vai porque gosta. Muitas vezes, sim, porque é um propósito. Sim. Sabe? Porque ele sabe que aquilo ele quer seguir, ele vai se formar e vai continuar trabalhando nisso. Então, hoje, no mercado, em geral, a gente vê uma falta, né, desses profissionais de apoio. Tem muitas escolas procurando e não tem o profissional, né? Até no trabalho em clínica também, sim, né? Hoje em dia se precisa muito, né, dos profissionais aí especializados. Então, é algo também que a gente precisa pensar. Quando a gente tem uma escola particular também, que é outro fator que poucas pessoas falam, né, mas eu vou falar aqui, a gente entende que na lei, né, coloca-se que a criança deve ser matriculada, a família não pode pagar nada além, né, do que a mensalidade como qualquer outra criança. Só que hoje em dia também existe outra questão. Como essa quantidade de crianças que necessita desse suporte aumentou muito, também isso gera um encargo grande para as escolas, né? Sim. Então, esses profissionais aí... de repente, a escola precisa, sei lá, de mais 10, 20 profissionais, né? Tem essa questão. Entra naquilo que a gente falou mais cedo, né? Tem a questão da inclusão, beleza, se eu consigo colocar os 10 aqui, coloco, mas eu não vou ter gente para dar suporte. Sim. E isso acaba gerando um custo para a escola. Um custo para a escola também, de algum lugar. Que é uma questão também, que é um problema. Sim. Né? Acaba dificultando o processo, né? Entendo também a questão da família ali, procurar o seu direito. Bom, está na lei, eu vou procurar, ele tem direito e tal. Mas vocês vejam que existe, assim, uma problemática em tudo isso, né? Gerada ali, né? pelas leis ali, como elas foram colocadas, né? Que ainda nós temos alguns nós, que eu acredito que com o decorrer do tempo, dos anos, as coisas precisam também ser adequadas para que fiquem equilibradas para todos os lados, porque parece que é assim, né, Lê? Ó, você tem que aceitar. Aceita. Tá bom, mas quem vai me dar um suporte? Não sei se se vira. Mas é igual quando a gente... mais ou menos isso, né? Eu tava de fora, basicamente, não tô dentro dessa área, mas quando falaram da inclusão, aí os professores, eu senti que muitos ficaram tensos porque não tinha suporte nenhum. Como que eu vou trazer uma criança ou atípica ou de alguma, né, situação diferente da convencional? Como que eu trago essa criança para poder estudar aqui e fazer com que ela se adapte à sala de aula? Né, que eu não sei do ambiente dela, não conheço. Então, muitos professores deu para entender que eles foram pegos desprevenidos. Sim, muito. Né, com muitas questões que aí não tiveram respostas. Sim. E não vão ter nunca mais. Depois que foi colocada a lei, acabou o questionamento. Exatamente. Só faz. Tem muitas questões ainda que precisam ser discutidas, né? Que acabam atrapalhando esse processo todo, né? Sim. Mas é o que eu sempre digo. O professor, ele tem que ali tentar fazer o que é possível, né? É claro que isso causa muita ansiedade em todo o processo, causa medo, né? Eu assim, estou podendo ter essa visão dos dois lados e para mim está sendo um aprendizado assim que não tem tamanho, porque eu posso vivenciar a sala de aula, né? Estou com os pés dentro da sala de aula e ao mesmo tempo fazendo um trabalho fora, vendo também a necessidade das famílias, né? Vendo as dificuldades da família, né? Então, assim, levar para a clínica e para esses pais um pouquinho dessa vivência da escola, né, de que a escola não é inimiga,
né? A escola não é inimiga do seu filho. Exato, e que eu pelo não amor de sei, Deus, né? transparece muito isso, Às mas eu vezes não sei de onde parece. que as pessoas tiram essa Sim. ideia. E também levar para o colégio esse olhar dessas necessidades dessas famílias também. Sim. Que a gente entende também que não é fácil. Não é fácil para ninguém, na verdade, né? E quando toda essa engrenagem não está funcionando direitinho, o mais prejudicado a mais criança. prejudicada é a criança, Exato. né? Então, se tanto família, poder público, enfim, escola, profissionais, precisam ter em mente que o foco é a criança. Sim. A criança. Então, Simples assim. família às vezes tem que deixar um pouco do ego de lado, a escola tem que cumprir o seu papel, né? Os profissionais de apoio também, tal, cada um fazendo a sua parte para que a gente realmente consiga fazer essa inclusão realmente acontecer, né? E que as pessoas também não se sintam tão ofendidas quando a gente fala que é baixar um pouco a guarda e entender o outro lado, o lado do outro. Porque esses buracos Não mais por embaixo, ser né? não por ser professor ou então, mas ver o lado humano da situação também, Sim. né? Como você até mencionou, a empatia, ela é importante nesse processo, porque a gente está focando na criança, né? No Com desenvolvimento da criança. Quando você tem uma família que você faz uma orientação, que você dá um direcionamento, né? E essa família abraça e fala, não, ok, professora, vamos lá, vamos trabalhar juntos. Tudo flui e essa criança só tem avanços. Agora, muitas vezes também a gente se depara com famílias que não aceitam quando a gente coloca uma dificuldade, né? Uma situação, ou então, olha, precisa aqui fazer uma adaptação curricular, né? Tem famílias que não querem. Não, eu quero que ele faça a mesma atividade que o outro faz, porque ele é inteligente, porque ele é isso e aquilo. Mas em nenhum momento a escola está dizendo que a criança não é inteligente, mas que ela tem um funcionamento diferente e uma necessidade diferente. Sim. Né? A mesma coisa acontece do outro lado. Muitas vezes, mas eu quero que adapte porque está muito fácil. E você sabe que a criança dá conta. Então, também não facilitar demais, né? Então, nós temos as duas situações. Por isso que eu falo que família e escola precisam entrar ali, num né? consenso, sabe? Estarem juntos. Porque senão não anda. Não e tem os avanço, pais também né? saberem... para os pais se posicionarem também, né? Porque se eles não passam como é o dia a dia da criança em casa, né? Olha, meu filho tem uma dificuldade. Como adivinhar, né? Como pode ajudar, o professor não vai saber. Olhando o documento, não vai estar escrito. Relatório, né? Os professores não estão com bola de cristal, né? Não, Ainda não, né? Ainda não. Tá. Vamos ver, não. talvez na próxima lei que sair venha uma bola de cristal. Bola junto. Mas aí os tal pais, receita de bolo que tanta gente gostaria, né? Que olha, tem uma criança aqui que está acontecendo isso, o que eu faço? Né? Pega no manual, página 20. Aí a gente, né, novamente vem com esse discurso. Precisa conhecer essa criança, precisa conhecer essa família, precisa entender a necessidade, precisa avaliar. Entender que é um processo. Entender que nem sempre o tempo dessa criança é o tempo que você quer. Que ser maleável, né? O tempo dele não é o mesmo que o seu, né? Então, muitas vezes a gente, né, naquela ansiedade de querer ajudar, de querer, tem que avançar, tem que aprender a ler nesse ano. Às vezes a criança não está preparada ainda naquele momento, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte, fazer o nosso trabalho para que ele possa, assim, se desenvolver dentro do que ele consegue naquele momento. Sim. Né? Eu acho que é basicamente isso. Ok. Legal, falando em bola de cristal, igual a gente comentou, eu acho que eu previ que vocês iam gostar desse vídeo e já deixaram um like, tá? É o mínimo que eu espero de vocês, tá? Brincadeira, gente. O like, vocês têm ideia que
Eu tô vendo que tem muita gente que tá assistindo, a gente tá com um público legal assistindo, agradeço de coração, mas não tá deixando joinha, tá? O joinha é o que vai fazer com que o nosso vídeo fique mais em alta e leve esse assunto que a gente acha que é muito importante para outras pessoas que estão procurando saber mais sobre o assunto, tá? É Ou verdade. pessoas que não conhecem, caíram aqui de gaiato, nossa, o que está acontecendo? Seja bem-vindo ao nosso canal, que essa é a nossa ideia. A ideia do canal do Pais no Espectro é realmente trocar essa ideia, trazer os profissionais que trabalham na área, trazer pais que também convivem, né, no dia a dia ali com o seu pequeno, com algum familiar que está dentro do espectro autista, né, para a gente poder ter, se sentir mais junto, mais inserido próximos, mesmo. né? Então, assim, deixa seu like, se inscreve no nosso canal se você não se inscreveu ainda. Deixa algum comentário o que você achou desse assunto, o que vocês estão achando das entrevistas, né? Que isso é muito importante pra gente saber também. Se tiver alguma ideia, quiser colocar aqui pra gente levantar aqui o assunto também, maravilhoso. A gente tenta aí dentro das Nossas nossas possibilidades. possibilidades. É. É isso Muito aí. DH Nádia, da de casa. novo, muitíssimo obrigado por ter Ai, aceitado participar. obrigada, Dé. Tá? Espero que tem muito mais coisa pra falar, tenho Muito. certeza. Nossa, por dá mim, para vários vai podcasts. que Vai vai. ser 1/2 isso aqui, a gente pode ter uma Pode. segunda Ai, parte quem aí. gostar e quiser chamar novamente nossa Nádia querida. volta, coloca assim, hashtag Nádia Nádia volta, volta. por favor. Tá? Falar de educação, assim, fico horas e Nossa, horas. rende bastante, né? né? Muito Ah, mas gostoso, é muito bom, né? muito bom. Falar daquilo que você ama, daquilo que você vivencia. E esse propósito todo, né? Que é ajudar essas crianças, E a né? gente vendo aqui o outro lado O outro da, lado. né, onde tudo acontece, Os né? professores Sim. precisam da gente, a gente precisa dos professores, Sim, A entendeu? gente precisa mais do que... Vamos andando, caminhando juntos, né? É o que eu É. falo. Não sou aqui a dona da razão. É o que a gente Outras sempre fala pessoas também. podem pensar de formas diferentes, né? Mas eu vim trazer um pouquinho dessa minha vivência mesmo. Sim, né? e olha, bota a vivência nisso, tá porque sendo querendo muito ou bom. não, uma especialista como essa é assim, difícil de achar né? Por onde a gente passa, assim. Muito Obrigada. Agradeço, viu? Obrigada de coração À por ter disposição, aceitado. Se alguém tiver alguma dúvida também, É, tá bom? ok, obrigada Isso aí. novamente. Fechou, né? Agradeço. pessoal? Valeu. Não esquece o joinha e de se inscrever e o sinalzinho, né? Do sininho, tá? Senão vocês não recebem Por favor. notificação dos próximos aí, beleza? Isso aí. Valeu, Tchau. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.